Fala aí, pessoal, beleza? Vamos resolver agora essa questão que é a questão número 49 do ano de 2011 do Colégio Naval. A questão, ela é do assunto termologia e fala o seguinte. Termologia não seria, seria calorimetria, né? Durante uma expedição ao Polo Sul, um pesquisador precisou usar água líquida na temperatura θ de 50 graus Celsius para fazer um determinado experimento. Para isso, pegou 2 kg de gelo que se encontravam a temperatura de menos 20 graus Celsius e colocou numa fonte térmica que fornecia 20 quilocalorias por minuto. Qual foi o tempo, em unidade do Sistema Internacional, que o pesquisador esperou para continuar o seu experimento? O calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. Então vamos lá. A gente tem gelo a temperatura de menos 20 graus Celsius. Vamos ter que passar para gelo a 0 graus Celsius. Depois de gelo, a gente vai passar, então aqui a gente tinha gelo. A gente vai passar para água a 0 graus Celsius, tá? Então aqui a gente vai ter, vou desenhar aqui embaixo, vamos ter gelo aqui. Nesse pedaço aqui a gente vai passar para água. E depois, além disso, a gente tem que esquentar a água até a temperatura de 50 graus Celsius, tá? Esse é o passo a passo que a gente vai fazer. Então a gente vai ter um calor aqui, sensível, certo? Que é aquele calor, vou botar então QS, que é apenas o calor responsável por mudar a temperatura. Vamos ter um calor latente ou então um calor de transformação, que é aquele utilizado apenas para mudar o estado da substância. E vamos ter um segundo calor sensível, para mudar a temperatura da água e não vai mudar o estado dela, beleza? Então o calor total necessário para a gente sair do gelo a menos 20 graus Celsius e chegar a água a 50 graus Celsius é eu somar o calor sensível do gelo mais o calor latente para transformar gelo em água, mais o calor sensível da água para chegar nessa temperatura aí, ok? E aí, então, o calor total vai ser dado por o calor sensível, se a gente lembrar, é aquela fórmula mc delta θ. E o calor latente, ele não tem temperatura, né? Então ele é dado por m vezes L, onde L é o calor latente de fusão ou de ebulição, depende de qual estado que a gente está transformando. O calor sensível, ele utiliza o Czinho, que é o calor específico que foi dado no enunciado. Então, o calor sensível para transformar gelo de menos 20 a 0 vai ser dado por mc delta θ. Então, a massa é 2 kg, só que o calor, todos os calores estão dados em cal por grama. Então, mesmo pedindo no Sistema Internacional, você tem que ficar atento que você vai usar a massa em gramas, justamente porque o seu coeficiente, né, o seu calor específico ou o calor latente, ele está usando a unidade em grama. Então, vamos ter 2.000 vezes o Czinho, que como a gente está primeiro trabalhando com gelo, é 0,5. Delta, sempre a variação, final menos inicial. Então, como a gente tem 0 e saiu do menos 20, é 0 menos menos 20, porque a final vai ser 0. Mais ml, massa 2.000, L 80, mais, novamente aqui, vou até tentar chegar um pouco para o lado e diminuir um pouco aqui também. M, Czinho da água, que é 1, delta θ, que agora vai ser final da água é 50, menos inicial, que é 0. Portanto, o calor total vai ser dado por... Aqui a gente vai ter 20, 200 vezes 0,5, eu posso cancelar um 0. É a mesma coisa que 200 vezes 5. 200 vezes 5, 1.000. Tem um 20 aqui, né? Porque menos menos 20 vai dar 20. 20 vezes o 1.000 que a gente encontrou aqui, 20.000, mais 2 vezes 8, 16. Acrescenta os 4 zeros que tem aqui, 160.000. Ok? Mais, aqui a gente vai ter 2.000 vezes 50. 2 vezes 5, 10. E sobrou 4 zeros também, então 100.000. Portanto, o calor total vai ser dado por 260, 280.000 calorias, ou então 280 quilocalorias. E agora é só a gente fazer uma regra de 3, porque a fonte ela fornece 20 quilocalorias por minuto. Então, 20 quilocalorias a gente consegue em 1 minuto. Precisamos de 280 quilocalorias, vai gastar X. X, então,
é 280 dividido por 20, que é a mesma coisa que 28 dividido por 2, né? Porque a gente pode cancelar esse zero com esse zero. 28 dividido por 2, 14 minutos. Aí, se você for olhar as opções, não vai achar. Por quê? Porque pede no sistema internacional. No sistema internacional não é minuto, é segundo. Então, a gente tem que 1 minuto são 60 segundos. 14 minutos, x. X, então, é só multiplicar 14 por 60. O tempo, então, t. Vou até botar t aqui em vez de x. O tempo t será 14 vezes 60. Se a gente fizer a conta, 14 vezes 60, 840 segundos, né? Acabamos de sair de minutos. 840 segundos é o tempo total que ele tem que esperar para poder continuar o experimento. Então, por isso, gabarito, letra D de delta, resposta aí dessa questão. Valeu?